solícito, sempre está aqui com a gente. Doutor, como é que surgiu essa questão do ASMR? Esse é um tema bem interessante, padre, porque é algo da geração nova, né? Vamos colocar, quando começou a surgir a internet, né, rede social, começaram a perceber que é possível os mesmos estímulos que a gente tem no dia a dia, né? Quem nunca ouve uma voz, né, de uma mãe, de alguém que você gosta, você se emociona, né? Ou vê uma situação que te lembra também situações prazerosas, né? E aí começaram a tentar levar isso para a internet. E hoje em dia, né, com as câmeras cada vez melhor, com o som cada vez melhor do microfone, né, que você está até falando, né, que gosta às vezes de sons binaurais, né, que você consegue com o fone de ouvido diferenciar um lado do outro, né, começaram a perceber que algumas pessoas têm uma sensação muito prazerosa, chega até a se arrepiar quando ouve alguns sons. Puxa. E é bem curioso, porque quem não sente isso acha até estranho, né, que pode ser sons de dedos no teclado, pode ser pessoas cortando o cabelo, tem até um tipo de ASMR que ele chama de play role, que é como se fosse assim, fazendo alguma atividade, tipo simulando um consultório, simulando alguma coisa com sons de alta captação, né? E aí se percebeu que essas pessoas relaxavam. E muita gente hoje em dia sabe que insônia é um problema sério, tem pessoas que botam isso e acaba ajudando ela a dormir, ajuda a relaxar. Então realmente é algo muito novo, mas que a gente na medicina está percebendo que muita gente realmente funciona. É algo sem um risco maior, né? E que realmente é uma atividade bem interessante. E tem base científica, literatura sobre isso, doutor? Sim. O que acontece? Eu trouxe até uns modelinhos, né, que tem do olho, do ouvido e do cérebro, né? Tem uma região do nosso cérebro que a gente chama sistema límbico, que é o sistema das emoções. Certo. A gente se ama os órgãos do sentido porque é nossa forma de captar o mundo exterior. Isso pode ser pelo ouvido, pela visão. Esse mundo exterior que a gente capta estimula nossos sentidos. Vou dar exemplo para o senhor. Se você sente um cheiro de uma coisa que lembra a sua infância, sim, você automaticamente lembra, né? E às vezes tem uma sensação boa. Você lembra de uma comida que uma avó sua fazia. Então, assim, tudo isso é possível. Quando a gente começou a estudar SMR, eu fiz uma revisão no PubMed. PubMed é como se fosse o Google dos médicos, tem todos os artigos científicos. Se eu perguntar, tem embasamento científico? Qual a primeira coisa que quando a gente pergunta se uma coisa tem embasamento científico? Faz sentido? Tem plausibilidade biológica? E tem plausibilidade, né? Os sons estimulam o nosso cérebro, a visão estimula, né? Além disso, né, o que acontece no cérebro? E alguns trabalhos, 2019, 2020, começou a ver, faz o ASMR e vê o que está acontecendo, a gente chama ressonância funcional do cérebro. E vê justamente regiões do sistema límbico sendo estimuladas, né? Regiões relacionadas tanto à visão, tanto à audição, córtex pré-frontal, em pessoas que são boas respondedoras, que é a primeira coisa, não serve para todo mundo. Sim. Tem gente que vê isso e fica irritado, não gosta de jeito nenhum, né? Dá o efeito contrário. Dá o efeito contrário, né? Mas para essas pessoas é igualzinho ao que a gente sente, às vezes um carinho, um abraçar. Esse cérebro da gente acaba sendo estimulado pelos órgãos do sentido. Que interessante, doutor. Esse aqui é um cérebro, então é parte... Esse daqui é o cérebro. Essa região aqui a gente chama, né? A região temporal, sistema límbico, né, que são os órgãos realmente responsáveis por essa parte sensitiva. Então, até esse nome que eles botam na SMR, tem a parte do autônomo, é justamente isso, porque ele estimula o nosso sistema autônomo. Então, tem pessoas que até a frequência cardíaca baixa quando começam a ouvir isso, né? Eu dou um exemplo, não sei se o senhor lembra, que o senhor é mais jovem que eu, muita gente lá antigamente, né, usava aqueles sons de cachoeira, sons da natureza, né, no vinil, né, antigamente, né. Então, a ideia é bem parecida, são sons que te relaxam, né. Só que hoje em dia, com essa capacidade toda tecnológica, isso acaba sendo potencializado. Poxa, que interessante. É nessa região, então, que ele age. E qual que é a região onde é possível descansar melhor, doutor? Onde a gente dorme? Que região do cérebro que é? O tronco cerebral é a região dos mais importantes, né? O tronco cerebral controla a respiração, controla a audição. Quando a gente tem um sono profundo, nossa parte do córtex cerebral ela é toda modificada. Olha. Então, o córtex pré-frontal, que é responsável pela lógica, ele é modificado. Por isso que é curioso que quando a gente sonha, às vezes as coisas não fazem sentido, né? Porque justamente a área que é responsável pela lógica, ela está um pouquinho adormecida. E as áreas responsáveis, né, por outras, como até o sistema límbico, nessa fase do sono, que a gente chama sonho REM, ele está bem ativo. Puxa, que interessante. Mas, doutor, o cérebro é o mesmo, né, de todo mundo, é a mesma estrutura, a região. Por que por que será que em algumas pessoas tem um efeito esperado e em outras o contrário? É um mistério ainda? Ninguém sabe explicar direito. O que acontece muitas vezes é o seguinte, quando você olha esse ASMR, você percebe que são situações. Tem pessoas que numa situação gostam, por exemplo, eles têm muito aquilo de cortar cabelo. Sei. Tem gente que adora o sonzinho da tesoura cortando cabelo, né? Não sei se o senhor já viu, tem gente que faz aqueles até de cravo. Então, o que eu explico muito assim, a sua relação com sons,
a sua relação com situações depende muito da sua experiência. Tem todo sentido, muito então, bom. Tem muita gente que tem uma experiência boa com determinado som, com determinado barulho, né? E tem pessoas que não têm aquela experiência tão boa, por isso que varia de pessoa para pessoa. Eu estou imaginando aqui, se uma pessoa ela teve uma experiência ruim no cabeleireiro, né? Machucou ali, alguma coisa aconteceu, ela vai ouvir esse som, é claro que não vai trazer coisa boa, lembrança boa, né? Não sei se você já percebeu, hoje em dia eles estão fazendo muito isso naqueles vídeos e cortes de TikTok ou de Reels, né? Às vezes fica passando um vídeo em cima e embaixo uma imagem que parece não ter nada a ver, porque eles percebem que aquilo chama a atenção, né, da pessoa. Não, doutor, e as pessoas que sentem aflição, elas também podem então relaxar? E tem algum som que... isso aqui funciona para todo mundo? Não existe. Não tem um som que é padrão? Nessa revisão que eu fiz da PubMed, eu achei bem interessante que eles tentaram ver o que acontece no cérebro de quem responde bem e de quem responde mal. E não teve uma resposta óbvia, né? É óbvio que é difícil fazer esses trabalhos, porque são trabalhos com poucas pessoas, né? São trabalhos caros, né? Tem que levar para uma ressonância funcional, que é um exame que nem você consegue encontrar em qualquer lugar, só em locais de pesquisa. Então, ainda bem primário. Eu digo para meus pacientes o seguinte, se há uma estratégia que funciona para você, que nem eu tenho um paciente que até me falou que eu achei bem curioso, ele fez, não, Júlio, o meu ASMR, o que me relaxa é o ventilador. Ligou o ventilador, a mesma coisa, né? Memória da infância, né? Então ele tem que ouvir algum barulhinho, aquilo relaxa ele. É interessante que em casa todo mundo gosta de dormir com o ventilador ligado. Eu não sei, se estiver desligado, pode estar até um clima mais frio, mas em casa todo mundo é viciado com o barulhinho do ventilador. Tanto barulho de ventilador, tem pessoas que com televisão, que não é recomendado, Não é recomendado, mas tem pessoas que precisam de algum sonzinho. É justamente essa forma que o seu cérebro tem. Mas assim, é a experiência prévia, né? Às vezes, como você falou, em sua casa, né? Todo mundo fazia isso e acaba que isso virou a rotina, né? É verdade. Doutor, e quais casos o senhor poderia partilhar de experiência já que teve um efeito benéfico? Algum paciente? O que o senhor pode contar pra gente? Na grande maioria das vezes, padre, é uma conduta que parte do paciente pra gente. Por quê? A medicina tem que ser baseada em evidência. Sim. Então, a gente tem que ter um corpo de clínico de trabalhos para a gente recomendar. A gente usa isso para remédio e para recomendação prática também. Então, a ASMR ainda não entra dentro desses protocolos. Sim. Então, a maioria das vezes é o quê? O paciente me fala, Júlio, eu estou fazendo isso, está funcionando. Eu posso fazer ou isso vai me prejudicar? Porque eles ficam muito preocupados com a questão da tela, né? E a gente sabe qual é a lógica da higiene do sono. Não é bom você ter luz, não é bom você ter barulho, a temperatura tem que estar mais baixa. Né? A gente tem que estar no som... ou com pouco som, né? Mas a pessoa fala assim, Júlio, apesar disso, ter luz e ter barulho me relaxa. Aí eu falo, não tem problema, existem exceções, né? Então, às vezes, é uma pessoa que tem uma insônia e, de repente, com isso melhora. Tem pessoas que, às vezes, ouvem uma música e falam, pô, fiquei arrepiado com isso. Seria mais ou menos o mesmo princípio? O mesmo princípio, a mesma lógica, que é o quê? Eu tenho aqui um ouvido também, que é curioso, só para as pessoas entenderem, né? O que é que acontece? O som, ele chega para a gente aqui pelo ouvido e isso acaba movimentando essa parte aqui dos tímpanos. E eu trouxe para a pessoa entender isso aqui. E isso aqui, esse movimento dos tímpanos, é transformado em energia elétrica. Energia elétrica? Elétrica que justamente passa pelos neurônios e leva para o nosso cérebro. Então você percebe que, querendo ou não, você ouvindo alguma coisa, vai virar impulso nervoso. Poxa. Então eu falo com todo paciente, assim, por incrível que pareça, você toma um remédio para depressão, remédio para ansiedade, vai mudar os neurotransmissores, né? Quando a gente faz atividade física, muda também os neurotransmissores, né? Quando a gente ouve uma coisa que a gente gosta, quem nunca está triste, de repente ouve aquela música e sente aquele relaxamento, né? Verdade. E o ASMR é bem curioso porque eles chegam isso ao extremo. Porque a qualidade do som é impressionante, então eles pegam sons que naturalmente você não ouve tão bem, que é o som da boca, do sussurro, né? Sim. Eles amplificam aquilo e, às vezes, aquilo traz uma memória muito boa para a pessoa e uma sensação muito boa. Eu já tive, até na minha vida, eu já tive momentos, por exemplo, que eu tinha que estudar, eu colocava uma música, até fosse uma música clássica, ajudava a compreender melhor, assimilar melhor. Como tem também momentos na nossa vida que, às vezes, a gente está um pouquinho mais quieto, um pouco mais cabisbaixo, a gente ouve uma música e isso transforma, parece que o humor da gente, né? Não precisa ter ideia, isso é tão curioso que tem muito estudo com pessoas com Alzheimer. Que a área responsável pela música é das últimas a ser perdidas. Então, às vezes, o paciente não fala, não anda direito. No YouTube tá cheio de vídeo assim, né? E bota uma música que ele gostava, que lembra, ele começa a dançar. Pianistas que não conseguem nem falar direito e conseguem tocar de forma impressionante. Que interessante.